Quer dizer, com exceção de alguns malucos, as pessoas reconhecem que as coisas estão ruins, que a mudança climática é real, e estão fazendo algo a respeito. Sim, aqueles que estão no poder estão levando isso a sério. Todo ano, os investimentos verdes e a produção de energia de fontes renováveis têm crescido, graças às iniciativas proativas de políticos e administradores de todo o mundo, e ao investimento consciente de grandes fundos em empresas como BlackRock, BP e Tesla. Todos os anos, a Conferência das Partes realiza uma cúpula para definir as próximas etapas necessárias para alcançar uma economia neutra em carbono e cumprir as metas estabelecidas no Acordo de Paris de não exceder 1,5 graus Celsius de aquecimento global. O investimento global em energia limpa cresceu para 1,7 trilhão de dólares em 2023, o nível mais alto até agora. E de 2010 a 2021, a produção de energia renovável nos Estados Unidos quase dobrou. Em 2022, as maiores economias do mundo renovaram seus compromissos com energia limpa. O governo dos Estados Unidos aprovou a Lei da Redução da Inflação, levando a 110 bilhões de dólares em investimentos privados na fabricação de energia limpa em apenas um ano, bem como um aumento de 52% na venda de veículos elétricos. A China adicionou 160 gigawatts de capacidade à sua produção de energia renovável, e a União Europeia adicionou 50 gigawatts à sua capacidade de energia eólica e solar fotovoltaica. Então, as coisas estão ficando melhores, certo? Certo? Bem, as emissões de carbono aumentaram em 2023, batendo um novo recorde. As emissões de metano, um gás de efeito estufa ainda mais potente, também aumentaram em uma taxa quase recorde. As emissões de gases de efeito estufa aumentaram quase todos os anos desde a Revolução Industrial, em 1800. As emissões de CO2 hoje são 6 vezes maiores do que eram em 1950. Atualmente, há 50% mais CO2 na atmosfera do planeta e 130% mais metano do que havia antes do início do sistema capitalista industrial. Nenhuma instituição séria que realmente estuda os dados científicos sobre mudanças climáticas nega o fato de que as emissões de gases de efeito estufa estão aumentando. Nenhuma agência governamental, nem o IPCC, nem a ONU. Mas estão fazendo o possível para esconder isso. Em sua página sobre a importância da energia renovável, a Agência Internacional de Energia fala como se as emissões de carbono estivessem caindo ano após ano, junto com o aumento da energia renovável. Fazem o possível para esconder que, na verdade, estão falando de modelos hipotéticos, que ano após ano não correspondem aos dados do mundo real. Quando essas instituições reconhecem relutantemente as más notícias, é para dizer que precisamos de mais produção de energia limpa, mais investimentos em energias renováveis, mais veículos elétricos. O padrão que todos estão empenhados em esconder é, na verdade, bastante simples. A energia limpa está aumentando e as emissões de carbono estão aumentando juntas. A energia renovável pode não ser eficaz para acabar com a crise climática, mas com certeza é ótima para se ganhar dinheiro. O retorno da Tesla para investidores entre 2019 e 2023 foi de 1.073%.
Os investimentos na fabricante de painéis solares First Solar proporcionaram um retorno cumulativo de 272% em 5 anos. Enquanto isso, a tecnologia de captura de carbono, que causou um grande alarde como uma possível solução tecnológica para a crise, provou ser imensamente lucrativa para operações de perfuração de gás e petróleo. Empresas petrolíferas, fabricantes e empresas de tecnologia estão investindo bilhões de dólares na produção de energia renovável. Mas isso não é algo a ser comemorado. É apenas uma estratégia para limpar sua imagem. Essas não são instituições em que podemos confiar. Por exemplo, em 2023, quando as margens de lucro da energia eólica diminuíram, a BP reduziu drasticamente seus investimentos em energia limpa, aumentando novamente seus perfis de petróleo e gás, enquanto empresas como Siemens e General Electric diminuíram sua produção de turbinas eólicas e outras infraestruturas. Essa é a natureza dessas empresas. Seu objetivo fundamental, mais importante do que qualquer outra coisa, incluindo nossas vidas, as vidas das gerações que nos seguirão, a vida do planeta, é o dever legal de ganhar dinheiro para seus acionistas. Um aumento nas emissões de combustíveis fósseis é o único resultado lógico e previsível de um aumento no investimento em energia renovável. E nenhum especialista está admitindo isso. Anarquistas vêm tentando alertar sobre esse problema há décadas, e temos sido ignorados ou reprimidos como terroristas. Anteriormente, mencionamos o fato de que houve algumas exceções nos últimos 200 anos em que as emissões de carbono realmente diminuíram. Sem dúvida, esses foram anos em que o capitalismo desacelerou, devido a uma recessão, uma guerra mundial ou, digamos, uma grande pandemia. Imagine uma pizza. Não esse tipo de pizza. Quando falam sobre combustíveis fósseis versus energias renováveis, podem se basear em suposições de senso comum para manipular a forma como as pessoas pensam sobre o problema. Mais energia limpa significa menos energia de combustível fóssil, certo? Errado. O capitalismo é baseado no crescimento. Isso significa que a pizza fica cada vez maior. Portanto, mesmo que o total de energia proveniente de fontes renováveis cresça e ocupe metade da pizza, a metade restante é ainda 10 vezes maior do que a pizza inteira era há algumas décadas. Porque a economia global continua crescendo. E estamos falando de capitalismo aqui, mas o socialismo de Estado também não é uma solução. Tanto a União Soviética, quando existia, quanto países como China e Vietnã, de suas revoluções até hoje, aceitaram a necessidade e a prioridade do crescimento. E isso inclui um enorme grau de devastação ecológica e emissões de carbono. É por isso que o próprio Lenin se referiu à economia soviética como capitalismo de Estado. Esse é um termo mais preciso para as chamadas economias socialistas, pois ainda são extrativistas. Ainda se baseiam no crescimento. O capital ainda é mais importante do que a saúde, a felicidade ou a liberdade. Tanto o sistema socialista quanto o liderado pelos Estados Unidos envolvem planejamento estatal. A única diferença é uma questão de grau. Claramente, a causa do aquecimento global é o sistema industrial, baseado no crescimento que foi imposto a todo o planeta. Mas antes da industrialização, antes que o capitalismo global se voltasse para os combustíveis fósseis, o crescimento capitalista foi um dos principais impulsionadores do desmatamento e do cercamento dos bens comuns. O cercamento, transformar a terra em propriedade privada pertencente e controlada por poucas pessoas ricas, empobreceu as massas em muitos níveis. Roubou nossa capacidade de nos alimentar, abrigar e vestir por meio de uma relação sustentável com o ecossistema. Nos tornou dependentes de nossos exploradores para nossa própria sobrevivência. O cercamento e a destruição dos bens comuns criminalizaram a conexão da humanidade, nossa relação de ajuda mútua com o restante desse planeta vivo. Não há solução para essa crise enquanto houver capitalismo, porque o capitalismo é a crise. Mas a questão é mais profunda do que isso. Qual o ponto em comum entre todas as soluções dominantes para o aquecimento global? Todas preservam o papel do Estado.
O aumento do investimento em energias verdes nos Estados Unidos a partir de 2022 coloca empresas privadas e empresários como protagonistas. Mas foi o governo federal que elaborou o plano e forneceu o financiamento, os incentivos fiscais e a estrutura regulatória. Todos os estados na história foram ecocidas. Eles sugaram cada vez mais de seu povo e da terra até causarem fome em massa, ou rebelião em massa, ou ambos. No passado, esses ecocídios eram regionais. Pela primeira vez, temos um sistema estatal global capaz de causar ecocídio em escala global. Não se trata apenas de uma crise climática. Isolá-la como se fosse uma questão única é apenas mais uma maneira de ONGs, governos e mídia controlarem como entendemos o problema. Afinal de contas, quantas de nós têm uma forma de medir o carbono atmosférico em nossa casa? Agora, quantas de nós conseguem perceber mudanças no clima, mudanças no solo, mudanças nas populações de pássaros e plantas ao nosso redor? Mais uma. Quantas de nós são convidadas para essas conferências internacionais em que são apresentadas as supostas soluções para a crise? E quantas de nós têm a capacidade de participar de movimentos contra as fronteiras, por assistência médica gratuita e autonomia alimentar, contra as prisões, pelos bens comuns? As ONGs recebem enormes quantias de dinheiro, fazem greenwashing em empresas e governos, e os métodos que promovem são um fracasso comprovado. É uma coincidência que elas ajudem a mídia e a polícia a nos demonizar como terroristas, quando somos nós que temos as respostas mais sólidas e realistas para essa crise? As ONGs são um esquema lucrativo, e parte do esquema é silenciar qualquer alternativa realista. Enfrentamos uma crise ecológica, interseccional, que se interconecta e se sobrepõe a todos os aspectos de nossas vidas. Hoje, a maioria de cientistas do clima acredita que não há como mantermos o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. E um aumento de 1,5 já causaria a morte massiva de animais, extinções, fome e uma quantidade enorme de sofrimento. Para sermos realistas, precisamos aceitar que vai ser ainda pior. Mas agora imagine. Imagine se todo mundo se unisse e ajudasse, como fizemos após o furacão Katrina, ou as recentes enchentes no sul do Brasil. Como seria se não houvesse polícia em nosso caminho, nem empresas tentando lucrar com tudo isso, nem governos tentando manter seu monopólio de poder? O mundo está em convulsão. Grandes partes do planeta estão queimando, transformando-se em deserto ou sendo inundadas por furacões e pelo aumento do nível do mar. Os seres humanos e outras espécies precisam se mover para sobreviver. Imagine esse movimento em uma rede de sociedades que apoiam a migração, que acolhem refugiados de qualquer lugar de origem, de qualquer espécie e as ajudam a construir um lar para si mesmos. Agora imagine isso com fronteiras, policiadas por racistas violentos, delimitadas por muros gigantescos que bloqueiam os ritmos naturais de movimento que vem acontecendo desde sempre. Imagine depender de grandes megaprojetos e soluções de alta tecnologia para sua sobrevivência. Pense na energia hidrelétrica, a maior fonte de energia renovável do mundo. A produção de eletricidade das represas já começou a cair, pois a estiagem faz com que os rios sequem. E agora, grandes empresas estão embarcando na maior expansão de mineração da história da humanidade. Minas venenosas de cádmio, lítio, cobalto, cobre, níquel, principalmente em terras colonizadas na Bolívia, Chile, África Central, Kanak, para obter as matérias-primas para essa explosão de energia verde e veículos elétricos. Pense nas enormes extensões de terra roubadas e cobertas com fazendas solares ou parques eólicos. Não para você, não para mim, mas para alimentar essa economia, esse sistema devastador do mundo no qual somos forçadas a viver. Pense no sistema de monocultura da agricultura industrial, que já começou a falhar em todo o mundo.
Esse sistema substitui sistemas alimentares indígenas muito mais inteligentes e sustentáveis que, de fato, enriquecem o ecossistema local. A agricultura industrial se baseia em sugar a terra e deixá-la estéril. Baseia-se em petroquímicos como fertilizantes e em combustíveis fósseis para todo o maquinário pesado. Vamos enfrentar a fome, se é que já não estamos enfrentando. Essa é uma questão legítima de autodefesa, porque todos nós estamos em perigo. A sobrevivência de todos está em jogo. O apocalipse não é daqui a 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos. Ele já está aqui. Para alguns povos, ele começou há 500 anos. Milhões de pessoas já estão morrendo todos os anos por causa dessa crise. Inúmeras espécies e habitats estão desaparecendo para sempre. Não importa o que façamos, essa catástrofe será uma característica central da vida das próximas 7 gerações da humanidade, pelo menos. Mas se não destruirmos as fontes desse problema e mudarmos para sociedades de sobrevivência, sociedades de cura, será muito, muito pior. Então, o que podemos fazer? Que estratégias, que modelos são de fato realistas?